Bom dia! Hoje é segunda-feira, 21 de julho de 2025 e o nosso devocional de hoje tem como título Muito Útil. E o texto bíblico para a nossa reflexão se encontra em Filemão, versículo 11, que diz: Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Nessa pequena carta, Paulo escreve a Filemão, um irmão da igreja, para que ele recebesse de volta um escravo seu que se chamava Onésimo, que tinha fugido dele e talvez até lhe causado algum prejuízo. Mas agora, depois de ter se encontrado com Paulo e sido evangelizado, foi transformado pelo Evangelho e estava disposto a corrigir suas atitudes e a voltar, como um servo útil, como um companheiro. E esse é o poder transformador do Evangelho, que acontece não só em nós, mas nas pessoas que estão ao nosso redor. Quando passamos a conhecer o Evangelho e na medida que prosseguimos em conhecer mais e mais, vemos a transformação acontecer em nós e que coisas boas e de Deus estão sendo geradas. E de repente, nos vemos voltando atrás para consertar algo que erramos, vemos um hábito ruim sendo substituído por um bom, uma atitude inútil dando lugar a uma útil. Como diz Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Se o próprio Deus, aquele que nos poderia julgar e condenar, é o que nos perdoa e nos dá nova chance, então não podemos ficar presos ao passado, se lamentando pelo que fizemos ou deixamos de fazer, por falta de entendimento ou até mesmo por ignorância. Mas devemos ser gratos pelo entendimento que recebemos e, a partir desse entendimento, começar a agir da maneira correta, da maneira que Deus quer. Mas devemos lembrar que essa transformação não acontece só em nossa vida, mas também na do próximo, nos irmãos e irmãs que estão ao nosso redor. Se a gente pode mudar, o outro também. Se Deus pode nos transformar, fazer de nós alguém melhor, pode fazer isso com o outro também. Então, quando precisar, dê uma chance a alguém ou a alguma situação que Deus trabalhou, transformou, que era inútil, mas que agora está sendo útil. Dê uma chance para reconhecer o trabalhar de Deus. A Bíblia fala em Atos 15:39 de uma discussão que Paulo teve com Barnabé a respeito de João Marcos, porque Barnabé queria levar João Marcos com eles na viagem. Paulo não queria porque João Marcos tinha abandonado eles na outra viagem. E tal discussão houve entre eles, naquele momento, que eles se separaram, cada um foi para um lugar. Mas depois de um tempo, Paulo, escrevendo sua carta em 2 Timóteo 4:11, ele pede para trazer João Marcos até ele, porque ele era muito útil ao ministério. Vemos também o próprio apóstolo Paulo, que antes de ter entendimento, era um perseguidor da igreja, temido pelos irmãos e pelo próprio servo do Senhor chamado Ananias, que recebeu a visão para ir por ele, mas que foi transformado e se tornou em alguém útil para o reino. Também vemos o trabalhar de Deus nas circunstâncias, quando através da vida de Pedro, Deus derruba a separação, a divisão, a falta de comunhão que tinha entre os judeus e os gentios, quando ele envia Pedro até a casa de Cornélio com a seguinte palavra: não faças tu comum e imundo o que Deus purificou. E hoje,
O que está ao nosso redor que Deus purificou? O que Deus trabalhou? O que Deus transformou? Se Deus realizou uma obra, quem somos nós para rejeitar? E na nossa vida? Na sua vida? Ficar se lamentando pelo que você já fez de inútil não vai ter proveito algum. Lamentar não muda o passado, mas agir de acordo com a transformação que Deus já fez muda o presente. Então, agradeça a Deus pelo que Ele fez na sua vida e dê uma chance às pessoas. E com tudo que você já recebeu e alcançou na presença do Senhor, seja útil àqueles que estão ao seu redor. Amém? Fique com Deus e que Deus abençoe seu dia.